Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo para o canal e você já me vem por aqui há algum tempo, né, trazendo sempre notícias, né, de investimentos que são interessantes para se fazer nesse momento, destaques para excelentes momentos de entrada nos títulos do Tesouro Direto, para se obter ganhos com a marcação mercado ou para se levar esse tipo de investimento de renda fixa, os títulos públicos do Tesouro Direto, né, até o vencimento. Mas o vídeo de hoje ele vai ser diferente. Eu vou falar para você qual que é o melhor momento de você vender os seus títulos do Tesouro Direto. Sempre quando a gente tem taxas elevadas, momentos históricos muito bons de entradas no Tesouro Direto, eu venho aqui e faço vídeo para você, avisando, falando sobre isso, igual esses vídeos que eu vou deixar aqui nos destaques que eu fiz em momentos anteriores. Inclusive, nessa semana mesmo eu fiz um vídeo que vai ficar ao final da aula de hoje, falando das excelentes taxas atuais que estão sendo praticadas no Tesouro Pré-2031 e IPCA 2029. Mas quando a gente faz esses investimentos, aproveitando essas taxas historicamente muito boas, quando é que a gente deve vender esse tipo de investimento? Quando que faz sentido fazer esse tipo de movimento na nossa carteira de renda fixa? É exatamente sobre isso que eu vim falar aqui hoje com você, mas não sem antes te pedir para inscrever no canal, caso você não seja inscrito, ativar o sininho para sempre receber as notificações de vídeos novos por aí. E para te instruir, então, como que você deve pensar, você deve se orientar para investir e saber o melhor momento de saída dos investimentos de renda fixa como Tesouro Direto, é que eu preparei na tela do meu computador um material específico, um mapa mental, para te orientar nesse sentido. E eu vou compartilhar ele aqui na tela agora com você. Olha só, já estou aqui com um mapa mental de planejamento de alocação dos seus investimentos de renda fixa. Eu já explorei o conteúdo a fundo desse mapa mental nesse vídeo que vai ficar aqui em cima nos cards. E se você, inclusive, quiser receber esse mapa mental, que eu vou utilizar na aula de hoje, basta você ir lá no meu Instagram, @asofiabreu, e digitar, me mandar uma mensagem com a seguinte senha, 130624. Se você me digitar essa senha, esse código de 6 números, 130624, eu mando esse material para você. Mas o que eu quero te mostrar nesse material que eu preparei, que inclusive originalmente ele foi feito para os meus alunos do treinamento Mapa do Tesouro, inclusive se você quiser receber mais informações, saber como se tornar o meu aluno, contar com o meu conhecimento e a minha didática, para você se tornar um investidor completo e seguro, capaz de investir em renda fixa, renda variável e investimentos no exterior, contando com o meu suporte pessoal via WhatsApp, porque sim, os meus alunos não ficam com dúvidas, eles têm o meu WhatsApp para tirar todas as dúvidas possíveis e pertinentes. Se você quiser contar com o meu auxílio nessa jornada, basta você entrar na lista de espera pelo link que está aqui embaixo na descrição, tá bem? E dito isso, esse material que eu fiz inicialmente para os meus alunos do Mapa do Tesouro, eu fiz um mapa aqui de orientação de como que você investe em renda fixa. E o que eu quero mostrar para vocês é que a gente tem 3 tipos de investimento de renda fixa: os pré-fixados, os atrelados à inflação e aqueles que são pós-fixados, que rendem ou a taxa Selic ou 1% do CDI, e que para cada horizonte de tempo em que você pretende deixar o seu dinheiro investido, a gente tem opções mais adequadas e menos adequadas em renda fixa. Então, por exemplo, para investir para o curto prazo, para o investimento que você pode vir a ter que se desfazer, a ter que resgatar a qualquer momento, a gente tem investimentos interessantes, como é o caso do Tesouro Selic ou um CDB de liquidez diária. E quando a gente fala de investir em Tesouro Direto, os títulos do Tesouro Direto, eles vão atender 2 necessidades que a gente tem. Ou a gente investe com um horizonte de curto prazo, ou seja, com um horizonte de 1 a 3 anos, e a gente vai investir hoje, pensando em vender nesse lapso temporal, e é nesse caso aqui que entra a marcação mercado, porque você vai vender um título do Tesouro Direto antes do seu vencimento, ou então a gente pensa em um lapso temporal mais dilatado, como de 3 ou 5 anos, ou mais de 5 anos, quando a gente vai investir em títulos do Tesouro Direto pensando em levar até o vencimento. Então, o que eu quero que você perceba com essa aula é que existem 2 estratégias de investimento em Tesouro Direto, uma em que você vai vender antes do vencimento e uma em que você vai levar até o vencimento. E cada uma dessas estratégias, que podem ser utilizadas conjuntamente por você dentro de uma mesma carteira de renda fixa, elas vão atender então horizontes temporais de aplicação distintos. Quando a gente fala de um objetivo de prazo menor, quando você tem um dinheiro que você sabe que você pode deixar investido por exemplo, até 3 anos, sabe que não pode deixar investido por muito mais tempo do que isso, porque você tem um objetivo, como fazer uma viagem, comprar uma casa, comprar um carro, fazer algum tipo de evento,
interessa, né? Você tem um objetivo que você sabe que ele é de curto prazo, nós podemos investir em títulos do Tesouro Direto, como é o caso dos títulos pré-fixado e IPCA+, com a estratégia de marcação a mercado. Que é o seguinte, pessoal, quando você compra um título do Tesouro pré ou IPCA, eu estou aqui agora no site do Tesouro Direto, na parte de preço e taxas, quando você compra um título como, por exemplo, pré-fixado 2031 ou IPCA 2029, que são dois títulos que agora em junho de 2024 estão com taxas excelentes, né, você pode levá-los até os respectivos vencimentos, como é o caso aqui de janeiro de 2031 ou maio de 2029, né, e quando você leva esses títulos até os respectivos vencimentos, você tem a garantia de receber a rentabilidade contratada, mas eu sei que muitas pessoas não têm a disponibilidade de deixar o dinheiro aplicado por tanto tempo, e não é por isso que esse tipo de título do Tesouro, ele vai deixar de ser útil, ele vai deixar de te servir, porque você pode, em qualquer título do Tesouro Direto, resgatar antes do seu vencimento, né? E com isso você se sujeitará a um movimento do que a gente chama de marcação a mercado. Eu já falei sobre a marcação a mercado no Guia do Tesouro Direto, que eu vou deixar aqui em cima para você nos destaques. Né? Mas o que você tem que entender é que quando você compra um título do Tesouro, como pré-fixado ou IPCA, que são idealmente concebidos para prazos como de 1 a 3 anos, ou para prazos maiores, né, de até 5 anos ou mais, conforme eu mostro no mapa mental, que daqui a pouquinho eu vou avançar, eu vou evoluir com vocês, você pode vender antes do vencimento esses títulos, e se você vende esses títulos para o mercado no momento posterior e as taxas no momento em que você vai vender esses títulos, elas estão menores do que as atuais, você terá ganhos acima das taxas de juros contratadas, que é o que a gente chama de marcação a mercado, e taxas de juros essas superiores às excelentes taxas teóricas que a gente já tem nesse momento para esses títulos do pré-2031 e o IPCA 2029. E como que a gente sabe que é um momento interessante, né, de você entrar nesses títulos e ter potencial de ganho de marcação a mercado? Para isso, basta a gente olhar, por exemplo, o histórico das taxas praticadas no Tesouro IPCA 2029. E você vai ver que a gente está em um momento muito interessante, um momento de pico de taxas. Daí você comprar com taxas elevadas como as atuais faz com que você, no momento futuro de venda, probabilisticamente, você venda em um momento em que as taxas estão inferiores a esse patamar atual. E com isso você terá o quê? Ganhos de marcação a mercado. E aí perceba que num movimento como esse, num horizonte temporal de 1 a 3 anos, né, você hoje se posicionar, fazer aportes em títulos do Tesouro Direto que sofrem marcação a mercado, para um horizonte de resgate de até 3 anos, faz todo sentido. Porque nós estamos aqui num momento estratégico de máximas de taxas praticadas nos títulos do Tesouro Direto. E você então pode, né, comprar títulos hoje para vender num prazo como esse e com isso obter ganhos de marcação a mercado. Então, para esse prazo curto de investimento que você pode ter para uma parte da sua carteira de investimentos, sem sombra de dúvidas, você se posicionar em marcação a mercado faz todo sentido para vender entre 1 a 3 anos. Agora, se você tem um horizonte temporal para uma determinada parte do seu dinheiro, que não é de curto prazo, mas sim de médio e longo prazo, como de 3 a 5 anos ou mais de 5 anos, sem sombra de dúvidas, investir nos títulos do Tesouro Direto, você também terá o seu objetivo de ter bons retornos de forma segura, né, nesses lapsos temporais. Mas aí nós não vamos mais utilizar as estratégias de marcação a mercado, de vendas antecipadas de títulos pré e IPCA+, com o objetivo de ter ganhos de marcação a mercado. E para prazos como esses, o que a gente vai fazer? A gente não vai mais investir, por exemplo, em pré-fixados, que para um prazo de 3 anos são investimentos seguros e previsíveis. Para prazos maiores de 3 a 5 anos ou mais de 5 anos, nós vamos investir principalmente nos títulos do Tesouro IPCA+, e com o objetivo de levá-los até o vencimento. Não vender antecipadamente com o objetivo de marcação a mercado, mas sim levá-los até o vencimento e garantir o recebimento da taxa de rentabilidade contratada teórica. E para prazos maiores, por que eu não invisto em títulos pré-fixados, mas sim exclusivamente em títulos IPCA+. Voltando aqui para a parte de preços e taxas do Tesouro Direto, né, se você for olhar a taxa, por exemplo, do pré-fixado 2031 e do IPCA 2029, percebam que a taxa de rentabilidade dos investimentos pré-fixados é uma taxa fixa, né, que se você levar até o vencimento, ela será uma taxa anual imutável. E no momento de elevação da inflação, de risco inflacionário, o investimento pré-fixado, então, ele não irá te proteger da inflação. E quando a gente fala de investir no Brasil para o longo prazo, para o horizonte temporal superior a 5 anos, pessoal, a inflação é algo que não pode ser nem um pouco ignorada. Por isso, para prazos superiores a 5 anos, eu gosto de investir em renda fixa
IPCA+, como é o caso, por exemplo, da renda fixa IPCA 2029, que vai garantir um retorno acima da inflação, independentemente de qual seja a inflação no futuro. Se a inflação ela explodir, ela vier a ficar fora do controle, igual ela ficou, por exemplo, em 2022, se você não lembra, em 2022, nem tem tanto tempo assim, nós tínhamos uma inflação superior à casa dos 10% ao ano. E aí, se você tem esse tipo de investimento para longo prazo, você pode ficar tranquilo que você estará necessariamente protegido da inflação, porque esse tipo de investimento vai te pagar, né, levando até o vencimento a inflação mais a taxa de juros contratada, que aqui para esse título, no momento em que eu gravo essa aula para você, é de 6,29% ao ano. E o que eu quero então te mostrar com a aula de hoje é que existem dois momentos, né, para você pensar em se desfazer dos seus títulos públicos quando você investe em tesouro direto. Né, para um horizonte temporal de curto prazo, um horizonte de 1 a 3 anos é um prazo que você precisa ter em mente para ter ganhos de marcação mercado numa saída antecipada, que é uma estratégia extremamente válida de investimento no tesouro direto. E se você tem prazos maiores, como de 3 a 5 anos ou mais de 5 anos, o ideal é que você se planeje, aporte em títulos do Tesouro IPCA+, e leve até os respectivos vencimentos. Vencimentos esses que devem ser o quê? Compatíveis com o seu horizonte, com a sua estratégia, com prazo em que você sabe que pode deixar o seu dinheiro investido de acordo com os seus planos pessoais. Então, basicamente isso era o que eu queria trazer para você no vídeo de hoje. Reitero o convite para você entrar na lista de espera do meu curso. Se você entrar na lista de espera pelo link que está aqui embaixo na descrição, eu e a minha equipe vamos entrar em contato com você para te dar mais informações sobre o treinamento. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, qualquer observação, deixa aqui nos comentários. E por hoje é isso. Até a próxima.